tired, stay home, stay here, stay sad. E aí, tá certo isso? Hoje eu vou te mostrar como que eu falo ficar cansado. Ficar doente, ficar feliz, ficar triste. Eu uso stay para esses verbos? Hi guys, eu sou a Teacher Paula, sou professora de inglês. Bem-vindo de volta ao nosso canal. Na aula de hoje, eu quero esclarecer uma dúvida que acontece demais quando a gente vai usar o verbo ficar. Sim, se a gente pensar em verbo ficar, nós temos dois verbos em inglês que têm essa característica, ficar, que é o verbo stay e também o verbo get. O get, sim, ele pode também ter, em uma das suas infinitas definições, ele também pode ser o verbo ficar. Isso pode causar muita dúvida. Por exemplo, eu fiquei doente. I stayed sick. Esse stay tá certo em usar nessa forma, I stayed sick? Tá correto usar I stay sad? Não. Por que, teacher? Por que inglês tem que ser assim? Meus amigos, mas é simples. O negócio é o seguinte, pensa comigo. Stay é o sentido de ficar, permanecer. Lembra do famoso stay home? Na pandemia a gente escutou muito isso. Stay home, fique em casa, permaneça em casa. Então, você não pode falar stay sick, o stay no sentido de permanecer. Para usar o stay, é nesse sentido. I stay home all day. Eu fico em casa o dia inteiro. Significa o quê? Eu permaneço em casa. Por isso que a gente está usando o verbo stay. I stay home all day. Ou então, eu dou um comando, por exemplo, para minha filha e falo assim, stay here, fique aqui. Ou seja, não se mova, fique aqui, stay here. Então, no sentido de permanecer naquele lugar, não sair. The dog always stays on the sofa. O cachorro sempre fica no sofá, ou seja, ele sempre permanece. Ali é o cantinho dele, ali é o local dele, ele sempre fica ali, folgadinho. The dog always stays on the sofa. Então, ele sempre fica no sofá. Agora, teacher, eu quero falar que eu fiquei cansada, eu fiquei triste, eu fiquei feliz, fiquei doente. Esse ficar, nós vamos ter que usar o get. Então, ele sai do sentido de permanecer, ele sai do sentido de ficar em algum lugar, permanecer em algum lugar, e aí ele vem para o sentido de quê? O get, ele vai servir quando há uma mudança de humor, quando há uma mudança de estado. Então, eu estava bem, mas depois eu fiquei mal. Então, quando há essa mudança de estado, essa mudança de humor, a gente sempre vai usar o get. Ok? I got, e aí lembra que o passado de get é got. Então você pode usar a frase no presente ou no passado. I got very impatient. Eu fiquei muito impaciente. I got impressed with what you said. Eu fiquei impressionada com o que você disse. She got really tired. Ela ficou muito cansada. Então, não confunda mais. O stay sempre vai ter um sentido de ficar, permanecer. O get é sempre quando há essa mudança de humor ou de estado. Sempre pensa assim. Lembra que para stay a gente tem algumas expressões que a gente já pode sempre definir e colocar isso como padrão. Lembra do stay home, stay here, stay quiet, fique quieto, no sentido de permaneça quieto. Então, espero ter te ajudado com mais essa dica. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar o nosso trabalho. Ative o sininho para você estar sempre por dentro dos novos vídeos. Então não perca essa oportunidade de aprender inglês aí na sua casa. Um grande beijo e até a próxima. Thank you. Bye!